Tudo bem com vocês? Então, continuando com o Pensando Especial 7 Pecados Capitais, hoje nós trouxemos o pecado relacionado aqui à avareza, né? E eu espero que vocês gostem demais desse material que o Pensando preparou para todos vocês. Vamos lá então? Avareza. Avareza é a cobiça de bens materiais e dinheiro. Avareza ela é um substantivo feminino que significa apego demasiado e sórdido ao dinheiro. É o desejo ardente de acumular riqueza, é a falta de generosidade, é a mesquinhez, a sovinice, a insignificância e a miserabilidade. No Brasil, diversos adjetivos, muitos deles populares, são utilizados para caracterizar aquele indivíduo que tem avareza, que tem excessivo apego ao dinheiro. Entre elas, tem palavras conhecidas como avarento, agarrado, avaro, casquinha, esganado, fominha, forra-gaitas, fuinha, gaveteiro, ginja, mão fechada, o famoso também mão de vaca, mesquinho, migalheiro, miserável, muquirana, pão duro, sórdido, sovina, tacanho, tranca, unha de fome, vilão, entre outras coisas, outros adjetivos muito conhecidos também. O substantivo usura, que significa lucro exagerado, é usado em algumas regiões do Brasil para designar avareza, sovinice e também ambição. O substantivo tenacidade, que é a qualidade do que é tenaz, no sentido figurado, significa apego obstinado a uma ideia, ou seja, a ideia da avareza. Pessoas poderosas e bem-sucedidas financeiramente despertam muita admiração. Suas trajetórias, suas histórias inspiram livros e filmes. Até aí, tudo bem. O problema é quando nada nunca é o suficiente. O pecado está menos no acúmulo do que no apego, que leva as pessoas a prejudicarem outras pessoas para amontoar ainda mais algo do que já se tem, ou seja, as riquezas. Assim como a gula e a luxúria e ainda a avareza, elas decorrem do excesso, dos excessos nesses tipos de pecados. É o pecado do desejo desenfreado por riqueza e status. Para o Papa Gregório I, que compilou a lista definitiva das transgressões capitais ainda no século VI, esse mau passo, ou seja, esse pecado, ele tem 7 filhas, que seriam a traição, a fraude, a mentira, o perjúrio, a inquietude, a violência e a dureza de coração. Como se vê, a palavra latina avaritia, ela não se refere apenas aos mãos de vaca. Acusa também os gananciosos, os mesquinhos, os egoístas, os corruptos, os ladrões e mesmo as pessoas excessivamente ciumentas. Assim como nos outros vídeos que nós citamos até agora sobre os pecados capitais, para esse nós também trouxemos aqui uma referência no cinema que fala da avareza. Tem várias referências, você encontra vários filmes, muitas obras aí excelentes, mas nós separamos aqui a obra, o filme no caso, O Lobo de Wall Street, que vai falar muito sobre avareza e como é entendido esse mal, este pecado. Martin Scorsese, neste seu filme de 2013, o último do ciclo, ele encontrou uma história verdadeira de Jordan Belfort, conforme contada pelo próprio em sua autobiografia, um extraordinário exemplo de avareza nos tempos modernos. Tudo se passa nos anos de brasa da finança norte-americana, ou seja, última década do século passado, princípio deste. E o realizador filma em regime de alucinação monetária, induzida por muitas drogas e a maior presunção, como da especulação se passa ao crime. O longa é protagonizado por Leonardo DiCaprio e Jonah Hill e é uma verdadeira história de ganância, de ausência de escrúpulos e das mais variadas maneiras.
incluindo as ilícitas, de como então se ergueram impérios financeiros à custa do dinheiro dos iludidos pela quimera do capitalismo popular que ia levando o mundo à bancarrota. E das muitas referências que nós encontramos na Bíblia Sagrada com relação à avareza, nós trouxemos aqui duas e elas dizem assim. A primeira delas está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 5, e diz assim: Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Olha só que importante para reflexão mesmo, né? E a segunda referência ela está na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5. Até para você acompanhar depois aí, se você tivesse interesse, né? E diz assim: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. E o demônio? O demônio deste pecado considerado como a ganância, a própria avareza. E o demônio da avareza ou da ganância é mais conhecido como Mamon. Isso mesmo, Mamon, o demônio da riqueza, dos apegos aos bens materiais. A palavra hebraica Mamon, ela pode ser traduzida como dinheiro, tesouro ou ainda riqueza. Na Bíblia Sagrada, podemos encontrar no Evangelho de Mateus, e na passagem que vai dizer assim: Você não pode servir a Deus e as riquezas, que pode ser traduzida como não podes servir a Deus e a Mamon, que é este pecado, esse mal aí que é gravíssimo mesmo, o apego apenas às coisas materiais. E uma canção, né? Uma canção aí, também tem várias canções, também tem muitas músicas que de uma maneira sutil falam sobre esse pecado, não tão abertamente assim, não com um verdadeiro apego, a única coisa que se ama, mas ele fala assim sobre a avareza, sobre o pecado, a avareza, as paixões, né, pelos bens materiais. É uma música um pouco, não tão, pelo menos para mim não era muito conhecida até a gente fazer essa pesquisa, até nós procurarmos materiais aí para preparar esse vídeo. Nós encontramos uma canção, o nome dela é Diamonds Are Yours, né, Best Friend, que foi interpretada por Marilyn Monroe, né? Essa versão ela é cantada pela diva, por essa bela diva no filme Os Homens Preferem as Loiras. O filme é do ano de 1954. E na canção, qual que é o ápice dela? Onde é que você encontra o ápice do pecado na música? Veja o trecho, ela fala assim no trecho: Um beijo pode ser grandioso, mas não pagará o aluguel do nosso humilde apartamento, nem o ajudará com as refeições. Olha que interessante na canção. Girl, it's been a while since I told you I loved you, and it's been a while since I made up for all the times I did you wrong. You know I get so busy and you sticking with me is something that I don't wanna forget. Knowing, girl, I'm gonna show you how much. Considero a avareza um tema difícil. Ao longo da história, ou ao longo do tempo, essa prática, o comportamento foi tomando contornos diferentes de como era vista no início. Lá quando ela foi inserida, catalogada, aí nos 7 pecados capitais, nos vícios capitais. Ela pegou algumas formas diferentes, né? Tem até a frase da sabedoria popular que comenta-se: fulano tem porque é mão fechada, porque não gasta com coisas desnecessárias, com tolices, com besteiras, gastos à toa. Não, ele não gasta com coisas à toa, né? Empresários, empregadores não esbanjam ou pagam coisas a mais do que as suas obrigações. Somente aquilo que é de direito, né? Nada de esbanjar, correto? E
né? E isto é até visto, né? Tem pessoas que até veem isto como algo bom, né? Serve de exemplo para alguns e dificilmente é algo questionável. Inclusive, ouve-se muito frases do tipo: eu, se estivesse no lugar dele, faria o mesmo, né? Este é o cenário, é a reinterpretação do tema, conforme época, cultura e etc. Por aí vai. A avareza ela se torna ruim quando pode-se contribuir, pode-se ajudar, pode-se amenizar o sofrimento de pessoas menos favorecidas, independente, né, de sorte na vida, capacidade laboral e cognitiva, e etc. Aqui considero novamente a questão da empatia como algo importantíssimo, pois, tendo atenção a isto, a empatia, a este tema, a este sentimento, esta ação muito importante, nós podemos fazer sim, mesmo com pouco, muita coisa para os nossos semelhantes, muita coisa boa na vida das pessoas. Engajar-se em causas verdadeiras, genuínas, ao contrário, apenas do acumular, 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 trabalhar apenas para acumular. A avareza às vezes insere-se até na vida familiar, no núcleo das famílias, gerando desconfortos, contendas e muitos dissabores desnecessários. É importante ter consciência financeira, isso é claro, vida financeira é importante. Pés no chão, né? Viver com o que se ganha, trabalhar para prosperar, mas nunca se deixar dominar por este pecado. Girl, it's been a while since I told you I loved you, and it's been a while since I made up for all the times I did you wrong. You know I get so busy, and you sticking with me is something that I don't wanna forget. Knowing, girl, I'm gonna show you how much I love you, how much I need you, I want you to. Então, este foi mais um vídeo aqui do especial 7 Pecados Capitais, hoje com o tema avareza, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem muito à vontade para compartilhar, para comentar, para tirar dúvidas. Isso é muito legal, muito bacana, sempre que tem essa interação com todos vocês. Amanhã nós voltamos com mais um vídeo, mais um pecado capital, ou, né, um prazer capital, como também é entendido. E eu espero encontrar todos vocês. Forte abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.